Você já passou por uma situação onde algumas pessoas que te amavam tentaram te alertar sobre seu relacionamento, mas você optou por não dar atenção a essas pessoas? Conheçam Wendy. Ela nasceu no dia 13 de março de 1969. Ela era uma mulher de 49 anos que vivia em Massachusetts, Estados Unidos. Wendy foi descrita como uma pessoa gentil, atenciosa e de espírito livre. De acordo com as matérias, em determinado momento de sua vida, ela engravidou, deu à luz a seu primeiro filho, Joshua, e o pai do menino nunca se fez presente na vida dele. Parece que Wendy e esse homem nunca tiveram um relacionamento sério e ele também, aparentemente, nunca se importou com o filho. Como Wendy gostava muito de karaokê, algumas vezes ela ia até esse local com alguns amigos. Então, em uma certa noite, enquanto estava no karaokê, ela conheceu um homem chamado Brian. Assim que o viu, ela logo se encantou por ele. Então, os dois se aproximaram, começaram a sair, se apaixonaram e começaram a namorar em 1997. Assim que Brian começou a ter um relacionamento com Wendy, ele também se aproximou de Joshua, se tornou muito próximo ao menino, ele fazia de tudo para agradá-lo e Joshua até passou a chamar Brian de pai. Com o passar dos meses, Wendy e Brian perceberam que eles queriam ter algo mais sério. Devido a isso, eles começaram a fazer uma obra em uma certa casa. Em novembro de 1998, eles se casaram, os três foram morar juntos e alguns meses depois, no ano 2000, Wendy deu à luz a seu segundo filho, a quem deu o nome Brian Jr. Inicialmente, o relacionamento do casal ia muito bem, eles eram unidos, tinham uma ótima família, estavam felizes com a chegada do novo bebê, porém, com o passar dos anos, as coisas mudaram entre eles. O que acontece é que Brian era o dono de seu próprio negócio, então ele trabalhava bastante. Devido a seu trabalho, ele e o Wendy se afastaram, começaram a discutir com frequência e eles perceberam que já não eram mais tão apaixonados como antes. Em 2005, como não queriam que aquelas brigas afetassem os filhos, eles tiveram uma longa conversa, também conversaram com os meninos e decidiram se divorciar. Após a separação, Wendy ficou bastante abalada, ela tentou se reerguer, ficou com a guarda dos meninos. Brian os visitava sempre que queria, ele não tinha nenhum problema com Wendy e os dois viviam dessa forma. Ela então começou a trabalhar em uma empresa como recepcionista. Com o passar dos anos, ela foi subindo de cargo, começou a trabalhar como contadora nessa empresa e ficou muito feliz porque seu salário aumentou bastante. Ainda nessa época, Wendy decidiu ir morar com o irmão. Nas matérias não fica muito claro, mas aparentemente os filhos não moravam mais com ela, já estavam fazendo as próprias vidas. E então Wendy decidiu ir morar com o irmão porque assim os dois teriam menos despesas. Eles iriam dividir as despesas da casa, o aluguel também, e assim não ficaria pesado nem para ele e nem para ela. Apesar de estar morando com o irmão, Wendy sentiu falta de ter um companheiro ao seu lado. Devido a isso, em dezembro de 2017, ela se cadastrou em um site de namoros e ali ela conheceu um homem com o mesmo nome de seu ex-marido. O nome desse homem também era Brian. Assim que começou a conversar com Wendy, ele percebeu que os dois tinham muitas coisas em comum, então eles marcaram de sair algumas vezes, perceberam que estavam se gostando muito e por isso Brian pediu Wendy em namoro. Algumas semanas depois, em fevereiro de 2018, Brian pediu Wendy em casamento. Ao ouvir o pedido, ela ficou imensamente feliz, estava completamente apaixonada por ele e por isso ela aceitou o pedido de noivado. Nesse mesmo dia, Wendy postou em uma de suas redes sociais que estava noiva. Ao ver aquilo, alguns de seus amigos acharam que tudo estava acontecendo muito rápido, então uma das amigas de Wendy escreveu se
ela não estava indo rápido demais. O Andy respondeu à amiga dizendo que quando duas pessoas sabem o que querem, elas sabem, e ficou dando basicamente a mesma resposta para todas as pessoas que diziam que ela estava indo muito rápido. Não só os amigos e familiares de Wendy ficaram surpresos com o noivado, mas Joshua, seu filho, também achou aquilo muito estranho. Joshua ficou sabendo que a mãe estava em um relacionamento através desse post nas redes sociais. Após isso, ele entrou em contato com Wendy, ela se desculpou, disse para ele que já estava namorando com Brian há algumas semanas, que ele a fazia muito feliz, que era um homem bom e que também tinha um emprego estável. Apesar de Joshua ter conversado com a mãe, ele ainda ficou bastante curioso para saber mais sobre Brian. Devido a isso, Joshua decidiu pesquisar sobre ele na internet. Logo no início das pesquisas, ele descobriu que Brian já tinha sido preso devido a um sequestro que cometeu, enviou o artigo para a mãe e o Andy respondeu que já sabia sobre aquilo, enviou ao filho um outro artigo e nesse artigo dizia que Brian tinha sido absolvido das suas acusações. Ela ainda falou que Brian tinha sido falsamente acusado de tudo, que a mulher mentiu sobre ele e que por isso ele estava em liberdade condicional. Inicialmente, o Andy só falou coisas boas sobre o namorado para a família. Com o passar das semanas, em março de 2018, ela mudou totalmente de opinião, disse para alguns amigos e familiares que Brian estava muito pegajoso, que ele era um homem carente, possessivo e que só queria que ela fizesse coisas com ele. De acordo com Andy, Brian sempre ficava chateado quando ela queria fazer alguma coisa sem ele, se irritava quando ela queria passar um tempo com os amigos ou com os filhos, disse que até o chamou para fazer terapia de casal porque não queria terminar o noivado, mas que ele simplesmente dizia que ia fazer, mas que nunca levava a ideia adiante. Com o passar dos dias, o Andy percebeu que esse relacionamento só estava lhe fazendo mal. Devido a isso, apenas 2 meses após aceitar o pedido de noivado, em abril de 2018, ela terminou aquela relação. Segundo relatos, após terminar o noivado com Brian, ela voltou a ser aquela mulher sorridente, ficou até mais leve. Mas apesar do término, Wendy não cortou relações com Brian. Sempre que podia, ela falava com ele através de suas redes sociais e frequentemente os dois também conversavam, sempre através de mensagens por celular. Enfim, alguns dias depois, no dia 21 de abril de 2018, um vizinho e o irmão de Wendy a encontraram sem vida no porão de sua casa. Após isso, o irmão de Wendy ligou para os policiais. Os policiais chegaram na casa por volta de meio-dia ou meio-dia e meia. Depois disso, eles foram até o porão, junto com outros profissionais, constataram que Wendy realmente estava sem vida e então eles a levaram para análise. Ao chegar nesse local, os legistas constataram que o Andy perdeu a vida devido a um estrangulamento. Segundo eles, isso aconteceu porque a pessoa usou o cabo de um carregador de celular, essa pessoa também utilizou uma braçadeira e eles sabiam exatamente como a pessoa responsável agiu porque eles encontraram algumas braçadeiras no corpo de Wendy. A partir daí, as investigações se iniciaram. Enquanto os policiais estavam na casa de Wendy, eles foram até seu quarto. Ao chegar nesse local, eles perceberam que uma luta aconteceu ali porque havia muita coisa remexida. Também encontraram vestígios de sangue no local e então perceberam que Wendy perdeu a vida nesse cômodo e só depois ela foi levada para o porão de sua casa. Assim que a polícia deixou a casa, a família de Wendy entrou no local. Assim que foram no quarto, eles encontraram algumas miçangas no chão, então eles foram até os policiais, mostraram as miçangas que encontraram e informaram aos policiais que a única pessoa que eles conheciam que usava colares de miçanga e pulseiras de miçanga era Brian. Todas as vezes que Brian foi na casa dos familiares de Wendy ou se encontrou com os amigos dela, ele estava usando esses colares e essas pulseiras e por isso ele acabou se tornando o principal suspeito nesse caso.
Ainda durante as investigações, a polícia percebeu que a bolsa com os cartões e com o celular de Wendy havia desaparecido. Eles também não encontraram as chaves do carro dela, nem o carro dela, e por isso soltaram um alerta com a placa do carro de Wendy. Os policiais então começaram a procurar por Brian. Eles souberam que na manhã do dia 20 de abril de 2018, ele ligou para o trabalho, conversou com o chefe, disse para ele que não iria mais trabalhar no local, se despediu, e o horário que ele ligou para o chefe foi justamente algumas horas antes de Wendy perder a vida. Algumas horas depois, os policiais encontraram o carro de Wendy. Assim que foi encontrado, eles entraram no veículo, perceberam que não tinha ninguém ali e por isso decidiram verificar as câmeras de segurança daquela rua. Ao verificar as filmagens, eles viram Brian saindo do carro. Após isso, ele caminhou por alguns minutos, entrou no próprio carro e depois disso saiu dirigindo. Os policiais então entraram em contato com o banco de Wendy. Ao falar com o banco, eles foram informados que os cartões de Wendy estavam sendo utilizados em vários locais. Informaram a cidade onde esses cartões estavam sendo utilizados, informaram também que a pessoa estava realizando saques e que o último saque foi perto de um aeroporto. O banco informou que a pessoa retirou mais ou menos $508 e que não parava nenhum minuto de usar os cartões. Os policiais então pediram para que eles não bloqueassem para que essa pessoa fosse rastreada. Continuaram procurando por Brian, foram até a cidade onde os cartões estavam sendo utilizados e ali eles encontraram o carro de Brian. Ao verificar o veículo, ele não estava. Apesar disso, a polícia encontrou a bolsa com o celular de Wendy. Eles também acharam as chaves do carro dela, encontraram uma caixa com abraçadeiras e perceberam que aquelas abraçadeiras eram bem similares com as abraçadeiras que foram encontradas em Wendy. Após uma longa busca por Brian, no dia 27 de abril de 2018, ele tentou atravessar a fronteira para o México. Enquanto estava fazendo isso, ele foi preso pelos policiais mexicanos, foi levado para uma delegacia, se recusou a falar sobre qualquer coisa e não respondeu nenhuma pergunta. Meses depois, no dia 29 de julho de 2018, Brian foi levado ao tribunal. Quando questionado sobre o que fez, ele se declarou inocente. 10 dias depois, mudou sua versão. Ele enviou uma carta para uma repórter que trabalhava em um jornal local. Nessa carta, Brian escreveu que o sistema de justiça era culpado por tudo o que aconteceu com ele, pois, segundo Brian, ele foi liberado, mas não recebeu os recursos e a ajuda que ele precisava. Somente anos depois, no dia 4 de dezembro de 2020, aconteceu o julgamento de Brian. Durante sua audiência, se revelou como foi o sequestro que Brian cometeu anos antes e também foi revelado seu histórico criminal, que era bem extenso. Os promotores informaram que em 2003, enquanto estava em liberdade condicional por ter cometido um roubo, Brian ficou vigiando a casa de uma mulher com quem ele namorou brevemente. Assim que essa mulher chegou em casa do trabalho, ele a agrediu, a amarrou na cama, depois disso abusou dela e também a sufocou. Ele ficou com essa mulher na casa por algumas horas, algumas vezes dizia que iria tirar a vida dela, outras vezes dizia que ia fugir, até que em certo momento ele fez a mulher jurar que não ia contar a ninguém o que aconteceu e depois disso foi embora. No julgamento e em um recurso posterior que aconteceu, Brian tentou sem sucesso argumentar que a mulher gostava de ter relações dessa forma. Segundo ele, eles sempre faziam isso e que a relação que aconteceu naquele dia, segundo ele, foi somente de forma consensual. Ao final do julgamento, que aconteceu em 2004, Brian foi considerado culpado, ele recebeu 30 anos de prisão com possibilidade de condicional, mas ele recebeu sua liberdade condicional em dezembro de 2017, apenas 13 anos após ser preso. Em sua audiência de condicional, que aconteceu em outubro de 2017, a vítima não compareceu. O advogado dela leu uma declaração que ela escreveu sobre tudo o que passou, e nessa declaração a vítima disse o seguinte:
Nunca consegui relaxar, embora tenha me mudado para milhares de quilômetros de distância dele. Não tenho presença nas redes sociais, nunca publiquei meu anúncio de noivado, e minha única filha se lembra de sua infância como aquela em que sua mãe não tinha emoções. Peço ao Conselho de Liberdade Condicional que dê uma boa olhada neste criminoso e em suas outras acusações. Não olhe apenas as informações que estão convenientemente diante dele e de seu registro na prisão. Por favor, não o subestimem novamente. Quando o advogado terminou de ler a declaração, Brian foi ouvido. Ele disse que ele e seus advogados provaram todas as mentiras daquela mulher, continuou enfatizando que era inocente e que tudo o que a mulher contou era mentira. Ele disse que a mulher inventou tudo aquilo porque ela era casada e, segundo ele, o marido da mulher chegou na casa, encontrou os dois juntos, então, para justificar tudo o que eles estavam fazendo, segundo ele, a mulher inventou essa história para não ficar mal com o marido. Conforme falei com vocês, a ficha criminal de Brian também foi apresentada no julgamento do caso de Wendy, e nessa ficha criminal se revelou que ele já tinha sido preso muitas vezes. Em 1984, Brian foi preso por roubo. Em 1987, ele foi preso por roubo novamente. Em 1989, foi preso novamente. Em 1990, foi preso por abusar de uma mulher. Porém, em 1991, seu julgamento foi anulado, pois o júri não conseguiu chegar a um veredito unânime. Em 1991, após ser solto, ele foi preso de novo por agressão. Em 1992, ele foi preso novamente por agressão. Em 1995, foi preso de novo e, em 1997, foi preso por um assalto. Sobre o caso de Wendy, os promotores disseram que no dia 19 de abril ela trocou várias mensagens com Brian durante a noite. A todo momento, ele tentou voltar com ela, porém Wendy disse que o relacionamento deles fazia mal a ela e depois disso Brian não respondeu mais. Ainda de acordo com os promotores, Brian saiu de casa na manhã de 20 de abril, ele ligou para o chefe, pediu demissão, após isso dirigiu por 40 minutos até a casa de Wendy, entrou na casa, foi até o quarto dela, uma luta aconteceu e então Brian tirou a vida dela. Ainda no tribunal, os filhos de Wendy foram ouvidos. Eles estavam usando um colar com um pingente de golfinho, que era o animal preferido dela. Também estavam carregando uma urna com as cinzas de Wendy e disseram a todos que a amavam muito. Ao ser ouvido, Joshua disse: "Mãe, sentimos sua falta todos os dias de nossas vidas. Espero que você esteja olhando para nós com orgulho de tudo que você criou. Você, Brian, não a matou. Ela ainda está conosco. Ela está aqui comigo e com Brian. Ela está em nossos colares. Está também nessa urna bem aqui. E seu espírito nos ajuda a cada dia." Quando Brian foi ouvido no tribunal, ele ficou com um semblante triste, decidiu confessar sua culpa e disse o seguinte: "Sei que não há nada que eu possa dizer que acabe com sua dor ou que traga Wendy de volta. O que fiz foi muito egoísta e vou me arrepender disso todos os dias pelo resto da minha vida. Apesar de minhas ações, eu amava Wendy. Desejo expressar minhas mais profundas condolências a todos vocês e rezo para que encontrem uma maneira de me perdoar." Com isso, ao final de tudo, após todos serem ouvidos, Brian se declarou culpado e recebeu perpétua. No final do julgamento, a família de Wendy ficou satisfeita com a sentença. O pai dela falou com jornalistas e disse: "Ela será lembrada como uma das pessoas mais legais. Ela estava lá para todos. Era uma ótima mãe. Seus filhos são ótimos filhos. Wendy vai fazer muita falta para muitas pessoas neste mundo. E eu sinto falta da minha filha mais do que tudo." Então, é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Por favor, deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não, e coloca sua opinião, que é muito importante para mim. Se puder, por favor, não saia daqui sem deixar o seu like, que é de graça, não custa nada. Ativa o sininho para ser notificado dos próximos vídeos, e mesmo se esta plataforma não te avisar, vem toda semana aqui no canal, clica na aba vídeos.
E assiste os vídeos que você ainda não assistiu. Se quiser também, faz uma maratona no canal, porque isso também me ajuda muito. Agradeço de coração a quem sempre está aqui me ajudando com like, com comentário. Muito obrigada mesmo. Um beijo no coração de vocês. Obrigada por tudo, sempre e sempre. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.